Nós vamos ler nessa noite Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15. Lucas 22, 15. Ele disse: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Porque eu lhes digo, não tornarei a comê-la, até que se cumpra no reino de Deus. Ele tomou um cálice de vinho e depois deu graças e disse: tomem isto e partilhem entre vocês, porque eu lhes digo que não beberei do fruto da videira outra vez, até que venha o reino de Deus. A seguir, ele pegou o pão. Depois que deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, entregue por vocês. Comam dele em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Até o versículo 20. Bem, irmãos, hoje é um dia de memória, um dia de recordação, um dia de lembrança, um dia de pararmos para lembrar o passado, o que foi feito por nós no passado. E é interessante que quando nós falamos de memória, de recordar, de parar e analisar o passado, nós queremos esquecer o que de ruim passou, o que de errado fizemos, e é bom isso, o que nós sofremos, e que gostamos de lembrar só daquilo que é bom, daqueles momentos que nós fomos felizes por alguma circunstância, do momento em que encontramos com o Senhor e Ele nos tornou os seus filhos. Nós gostamos de lembrar daquilo que é bom, daquilo que nos agrada, daquilo que nos traz alegria, daquilo que nos traz felicidade. E quando o próprio Senhor Jesus, quando Ele está à mesa com seus discípulos, Ele pede que nós lembremos. Ele pede que esse ato simbólico fique em nossas memórias. Memória. E em contrapartida, nós gostamos de lembrar das coisas, mas nós também esquecemos das coisas com muita facilidade. Às vezes algo que aconteceu durante o dia, daqui a pouco alguém pergunta e você não se lembra mais. Aquilo que é de pouca importância, aquilo que nós não damos um valor especial, ele foge da nossa mente. O nosso cérebro é programado para isso. Aquilo que nós guardamos, ele fica registrado. Aquilo que nós damos pouco valor é uma lembrança que se perde, principalmente em pessoas que não têm o exercício de memorizar, né? Às vezes também nós temos um pouco de dificuldade, são dificuldades pessoais. Tem gente que grava coisas de 50 anos atrás e lembra como se fosse hoje. Mas o que aconteceu hoje de manhã não se lembra mais. Em resumo, Jesus nos pede que recordemos daquilo que Ele fez por nós. E Ele fala de uma forma interessante que Ele deixa registrado: fazer isso em memória de mim, mas não é eternamente. Não é uma recordação infinita.
ele deixa um ponto final nessa recordação. Até que eu venha. E é essa a promessa que nós aguardamos. O fim da necessidade de estarmos reunidos aqui. Porque nós estaremos diante dele próprio. Diante do Jesus que foi à cruz, morreu, mas ressuscitou. E este símbolo, essas memórias, esse ato simbólico, representa este momento. O momento em que ele entrega o seu corpo, a figura do pão. O momento em que ele entrega por nós, veste na cruz o seu sangue, figura do suco da uva. E quando nós participamos, nós lembramos, nós recordamos, nós trazemos à memória o que foi feito. O tão grande sacrifício que Jesus realizou por nós. Memória significa fazer algo para relembrar, repetir algo feito antes. É tornar presente um momento que ocorreu no passado. Foi Jesus quem disse a expressão fazer isto em memória de mim. E é interessante que isso ficou marcado no coração dos discípulos. E precisa também ficar marcado em nossos corações. Não é apenas um rito marcado com a data e a hora marcada pela igreja. Não é apenas mais um culto, mas é uma memória. O motivo da igreja existir é este momento. Se Cristo não tivesse ido à cruz e se entregado por nós, não haveria motivo nenhum para que a pregação continuasse. Não haveria o que pregar. Que salvação haveria de ser pregado? Mas esse é o momento. E é esse ato que Jesus pede, fazer isso. Em memória de mim. Que não seja apenas mais um culto. Que não seja apenas mais uma citação de um hino 500 e alguma coisa para cantar. É bonito os hinos da ceia. É bonito o momento. Mas que não seja apenas mais um culto. Que seja uma recordação genuína do ato que foi feito. Lamentações de Jeremias 3, 21. Jeremias escreve: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É um momento que nós vivemos de guerras em busca de paz, de pessoas se entregando às drogas em busca de um alívio momentâneo dos seus problemas, pessoas buscando uma paz que não vai encontrar. Quando Jeremias, em meio a uma situação turbulenta, o contexto diz que foi em meio à queda de Jerusalém pelos exércitos babilônicos, ele diz: olha, eu quero lembrar do que pode me dar esperança. Às vezes nós buscamos motivos para reclamar, e se você buscar, você vai encontrar. Nós focamos naquilo que acontece de ruim no nosso dia para reclamarmos dos problemas que temos. Mas o que ele está falando é o contrário. Puxe na sua mente o que te dá esperança. Esse é o motivo pelo qual a igreja continua. Porque nós sempre lembramos do que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? O sacrifício de Cristo por nós. O que está simbolizado aqui é a esperança que a igreja aguarda firme para a consumação dos séculos. Para que nós todos juntos estejamos lá com Ele. Uns já estão. Outros, antes do fim, também se encontrarão com Ele. Mas é certo que todos nós um dia estaremos lá juntos. Não mais precisando de símbolos, como eu já disse, porque estaremos diante dele mesmo, para louvá-lo eternamente. Então, quando Jesus fala isso, que ele celebra aquele momento e diz: fazer isso em memória de mim,
Ele está querendo dizer o seguinte: não deixem a esperança em vocês morrer. Não percam a esperança pelo caminho. Saibam que o sacrifício é real, o sacrifício é eficaz, e é esse sacrifício que levará vocês a estarem comigo um dia. Não percam a esperança. Sempre que algo de ruim nos cercar, lembremos que alguém morreu por nós. E este alguém era o único que podia fazer isso. E foi feito. E por isso nós estamos aqui. Então, se algo nos aflige, olha quantas aflições esses apóstolos passaram. Será que o coração deles estava aonde? Estava nessa esperança. Na mesma esperança que nos alcançou um dia. Se eles enfrentaram a morte violenta que enfrentaram, foi por causa dessa mesma esperança. Hoje nós não recebemos nada de mãos beijadas. Sangue foi derramado para que essa mensagem chegasse até nós. Para que este momento de memória pudesse ser celebrado hoje pela igreja. E às vezes nós banalizamos o momento, focamos em outras coisas, e esquecemos do que de fato Jesus quer que nós meditemos neste momento, que é na sua entrega, no seu sacrifício. E muito mais, porque ele não ficou ali. Ele ressuscitou. Se Jesus tivesse sido morto e ficado morto, ficado ali naquele sepulcro, também não haveria motivos, também não haveria uma salvação a ser pregada, porque o Salvador teria sido afligido pela morte, mas nós cremos que ele venceu a morte. E é por isso que ele, com toda a autoridade, disse para os seus discípulos: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Eu vou morrer, mas eu volto para o Pai, e um dia eu virei buscar vocês. Então, irmãos, que nós possamos, enquanto estivermos aqui, termos na memória, recordarmos, não só nesse momento, mas quando algo nos afligir no nosso dia a dia, que nós possamos recordar, ter na nossa memória, que o fim não está aqui para nós. O nosso destino final não é esta terra. Por mais aflições que passemos, dificuldades e turbulências e tudo mais, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Motivos para reclamar nós temos, mas nós temos algo muito melhor, muito maior, que nos dá esperança. Uma esperança de um depois, uma esperança de uma continuação. Para muitos, de fato, o fim é isso aqui mesmo. Porque o olhar espiritual não foi aberto para o que vem depois. Todos nós, todos os homens e mulheres, se encontrarão um dia na eternidade. Todos. Todos. Alguns no descanso eterno, com Cristo, porque já entenderam, já buscaram, já gozam dessa grande esperança. Mas muitos também se encontrarão na eternidade perdidos, sem Cristo, sem Deus e sem salvação. Talvez para você hoje também seja uma noite que você, daqui a um ano, você se recorde dela, porque foi a sua noite de salvação. Memória. Talvez daqui a um ano você olhe para trás e recorde com gratidão no seu coração que hoje, no 1º de março de 2026, foi o dia que eu entendi que existe esperança. E que essa esperança é Jesus Cristo e o seu sacrifício. E não há nada mais. O que vem depois é privilégio que a igreja goza. De estarmos juntos, de entendermos mais desse Deus, de podermos louvar a Ele. É privilégio.
Mas tudo o que nós temos é a salvação, é a esperança. É recordarmos de que um dia estaremos lá, e às vezes nós perdemos isso, de alvo, de foco. Tão focado na nossa correria, tão focado no dia a dia, e é importante focar no nosso trabalho, focar nas nossas atividades, nos compromissos, claro que sim. Mas jamais perdermos aquilo que nos dá esperança. Que nós tenhamos isso em mente. Que esse 1º de março seja marcante para você que ainda não tem essa esperança. Que você possa ver a vida diferente. Porque lá fora nós temos visto o mundo buscando paz através da guerra. O mundo buscando paz aonde não vai encontrar. Mas aqui Jesus diz, olha, celebrem isso, celebrem a vida. Celebrem isso em memória de mim, mas até que eu venha. Que nós estejamos preparados para este momento. E todos nós aqui, esse auditório todo, possamos nos encontrar lá. Essa é a mensagem que Jesus Cristo quer que nós recordemos nessa noite. Que nós possamos, então, agradecer pelos símbolos, agradecendo primeiramente pelo pão, e que possamos tomar cada um a parte que nos cabe, em nome de Jesus. Amém.